aí, santo. Aleluia. Você viu que tem crente por aí esparramado, né? Tem um outro aí dando glória a Deus, aleluia, né? Para chamar atenção, mano, assim, bastante, vira para alguém aí, dá um grito, glória a Deus, só para falar para ele, tem crente aqui, tem crente. Aqui tem crente, olha lá. Você viu que o crente mesmo, ele sempre extrapola, né? Você fala, dá uma glória a Deus, ele fala, aleluia, glória a Deus, e já sapateia, e já fala em línguas, porque nós queremos morar no céu, e quem quer morar no céu sabe que o negócio lá vai ser pegada, como dizem aí, de javali. O negócio é sério. Lá não dá para ser meia boca, lá não dá para fazer mais ou menos. Você vai chegar no céu com toda a unção, com toda a graça, com toda a determinação, e tudo aquilo que era porqueira aqui na terra, né? Corpo corruptível, mente atrapalhada, enfermidade, tudo vai ficar para trás. Então quando entrar lá, entrarás para a glória, para receber o poder, para viver a manifestação. Eu acredito que é uma das grandes esperanças de todos nós, né? Eu coloquei como tema um novo tempo. Diga um novo tempo. Esse negócio de um novo tempo dá uma conotação muito aberta, né? De chances para as pessoas sonharem, pensarem e até mesmo desejarem. E isso é bom, porque o nosso Deus, Ele na sua multiforme sabedoria, abre caminhos inigualáveis, incomparáveis, que a gente não sabe nem precisar o quanto, nem o porquê. Desde que começa a terra, Ele começa mostrando grandeza, começa mostrando poder, começa mostrando realeza. A Bíblia diz que a terra era sem forma e agora? Tem gente, hein? Fala a verdade. E quando Ele falou isso, Ele não pensou a bagunça que ia virar. Fala a verdade. Naquela época saiu aquele versículo, a terra era sem forma e vazia. Aí Ele foi lá e deu uma determinação para separar a água da água, para separar, né? Aí colocar os luminares. Ele deu aquela ajeitada linda e maravilhosa para a coisa ficar bonita, mas aí Ele colocou o homem. Complicou um pouco, né? Quem olhou para a televisão e viu o pessoal descendo para a praia? Foi pesado, né? Está sendo pesado aí. Quem olhou na praia e viu aquele monte de guarda-sol um do lado do outro, né? Empurrando o outro. E aí o pessoal reclama, jogaram lixo na praia. Vou jogar essa garrafa aqui. E ele esquece que ele é mais um daqueles que está jogando lixo na praia. E aí Deus olha e fala, a terra era sem forma e vazia. E eu fui deixar esse povo tomar conta da terra. Olha que situação. O que quer dizer isso? Quer dizer que Deus tem muitas coisas novas e maravilhosas para nós, a gente só não precisa atrapalhar. Se você atrapalhar, você não deixa Ele trazer um novo tempo para você. Você não vai deixar, por quê? Você viu que o pastor Henrique falou? Que o pessoal faz a retrospectiva. E o vulcão explodiu, e caiu o avião, e quebrou a roda, e ele vai sempre admitindo ou fortalecendo a visão das coisas mais difíceis. E aí parece que no mundo não tem muita coisa para se aproveitar. Mas nós que somos cristãos sabemos que Deus pode mudar todas as coisas. Um dia podem as coisas não estarem muito bem, no outro dia o Senhor pode amanhecer de uma forma totalmente diferente. A Bíblia diz isso, o choro pode durar uma noite, mas o que ele está dizendo que a alegria vem pela manhã, se o choro passou pela noite? Ele quer dizer assim, não se preocupe com a noite, espere pela manhã, se prepare para ter amanhã, para ter a mudança, para ter a realização. Nós precisamos não procurar nem nas pessoas, nem nas coisas, a parte ruim, mas procurar a parte boa. Fala a verdade, agora só entre nós. Vamos juntar aqui só a gente, ninguém lá fora precisa saber, além da internet, ninguém mais, né? Você tem algum defeito? Lógico que não, né? Alguém tem defeito aqui? Engraçado, né? Mas a gente consegue enxergar o defeito de todo mundo, não é verdade? Não, aquele cara, aquela moça, aquele rapaz, aquela namorada, aquele namorado, aquele marido, aquela esposa, cuidado, né? Aquela pessoa, você não sabe, ele é bocudo, é malcriado, sempre angustioso, sempre reclamão, sempre não sei o que. Se sentar na mesa com você, cuidado, ele é o primeiro a comer e tira a melhor parte, você fica com o restante. No peru tem 2 coxas, ele pega as 2. Ele nunca pega a asa, porque a asa não é legal, ele pega logo as coxas, não é assim? Só que de repente derem essa chance para você, você também não pega? Sim ou não?
santidade. Aquelas brincadeiras, se apagar a luz e acender, o que tiver na mesa já está no prato de alguém. Nós precisamos entender que Deus não veio para nos cobrar, veio para nos abençoar. Quando Jesus veio para a terra, Ele não veio aqui com uma lista dizendo assim: José da Silva Xavier, Antônio Pedro, você está tudo condenado, vão para o inferno, vão para o inferno, vão para o inferno. Ele não veio assim. Ele veio salvação, 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 cura, libertação, transformação. Ele não veio para achar defeitos, Ele veio para trazer restauração. Então, se essa multiforme sabedoria de Deus está colocada, contida em Jesus, automaticamente Ele transferiu para quem? Para você. Você é uma das pessoas que tem uma capacidade, uma capacitação para fazer coisas tremendas. Diga: eu tenho capacitação, através do nome de Jesus, para fazer coisas tremendas. Sabe curar, libertar, restaurar, transformar? Você tem. Então a hora não é de achar defeito, a hora é de viver um novo tempo, de mudar essa estrutura. Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. Diga: Deus tem prazer em me abençoar. Diga: Ele fica feliz quando eu estou feliz. Ele fica feliz. Ele gosta que você chegue lá e comece a agradecer, porque agradecer é algo que está ligado a gente muito mais, quando nós estamos felizes, quando nós estamos bem, quando nós recebemos o presente que a gente quer, quando nós, até brinquei de manhã, né? Falei, quando você comprou aquele camelo zero, né? Aí você fica mais feliz. Por quê? Porque você está muito ligado à matéria, mas você esquece que tudo isso não vai com você. Você pode viver 100 anos, mas depois disso vai ficar tudo na garagem, não vai com você. Então não tem nada melhor do que você estar bem dentro de você mesmo. A alegria já está contida no seu coração. Você apenas, eu não sei se já aconteceu isso com você, mas você vai lá numa gaveta, ela é funda, e você começa a colocar coisas, e aí você até esquece o que está mais no fundo. Você só lembra das coisas que estão em cima. Você abre a gaveta, olha lá, tem lá de repente uma lanterna, tem algumas coisas ali, mas você nunca lembra o que está embaixo, porque ficou para trás. Você foi remexendo tanto a parte de cima, que o restante foi ficando largado no fundo. Muitas vezes é isso que acontece com o nosso coração. Muitas vezes nós fomos tendo dificuldades, nós valorizamos a dificuldade, nós fomos para o problema, nós corremos atrás do dinheiro, nós quisemos resolver certas coisas, e quando a gente menos espera, a alegria ficou no fundo da gaveta, a paz ficou no fundo da gaveta. E como eu estou lidando com as coisas materiais constantemente, eu esqueço que eu posso revirar aquela gaveta, tirar tudo para fora e pegar a minha alegria novamente. Fala para o irmão lá, dá uma revirada na sua gaveta aí, faz favor. Vai lá no fundo e pega a sua alegria, pega a sua satisfação. Ah, tem mais uma coisa lá no fundo da gaveta, pega a sua fé. Está lá no fundo. Porque tem gente que fala assim: eu não entendo a Bíblia, eu não entendo a Bíblia, eu não entendo a Bíblia. Mas ele também não olha para a Bíblia para entender ela. Ele vive simplesmente como um livro técnico. Ele dá uma lida, um pedaço, um negócio, mas ele não para pensar um pouco o que aconteceu naquela época. Quer ver uma coisa legal? Se você tivesse dinheiro para passar suas férias, aonde você passaria? Nordeste, quem mais aonde? Cancún, o negócio está ficando bom aqui. Dubai, Cancún, vamos subir no nível, vamos embora. Opa, apareceu um crente aqui. Apareceu um crente aqui. Já gritou ali Israel. Mas eu não entendo a Bíblia. Mas nem quer entender. Porque se eu vou até Dubai, por que eu não vou até Israel? Acabou a pregação, eu estou indo embora. Amado, nós vamos descobrir aquilo que nós procurarmos. Nós não vamos descobrir aquilo que nós não procurarmos. Muitas vezes a gente conversa com as pessoas, eu estou com um desejo, ele é incomensurável, meu desejo é não sei o que, mas eu estou duro, eu não tenho dinheiro. Aí ele aparece com o celular lá de 4 mil reais, 5 mil reais. Ele tem mesmo?
desejo? Ou ele está priorizando coisas que são perecíveis? O celular dura quanto tempo? Um ano? Depois de um ano ele já não é mais aquele celular. Você comprou, ou de repente, o S não sei o que, daqui a pouco é o S não sei o que lá, daqui a pouco o S não sei o que, mas não sei o que lá, o SS não sei o que, e daqui a pouco aquilo lá não vale mais nada. Mas quando você vai até Israel, não estou vendendo passagens, fica tranquilo, ninguém está vendendo o soco, mas você vai até Israel, pega o guia lá e ele começa a te contar, sabe, aqui Jesus passou, e sabe aquela passagem, foi aqui que ele declarou. Daqui a pouco quando você abre a Bíblia, uau, rapaz, agora eu entendi. Nossa, que milagre é esse que houve uma tempestadezinha lá e balançou o barco? Isso é normal. É normal na Billings ter uma tempestade? Pois é, o lago de Genezaré, o mar da Galileia, é doce, não é salgado, e lá é como se fosse uma grande represa. Como é que deu uma tempestade lá? Opa, ó Deus operando lá. Aí é outra coisa. Mas quando você não entende, parece que as coisas são normais. Então será que a gente não está desejando um pouco um novo tempo? Será que nós não estamos remexendo um pouco a nossa gaveta para tirar de lá as coisas que são importantes, mas que ficaram para o fundo, porque eu trabalho todo dia, eu corro todo dia, eu pago conta todo dia, então o que eu faço todo dia está bloqueando a minha profundidade. Aquelas coisas do cotidiano, você já reparou? Ó, não sei se acontece com você, mas eu vejo lá em casa a Vera falar assim: Marcos, por que você pega sempre a mesma camisa? Tem algumas roupas que a gente vai na gaveta lá no cabide, abre lá, pega aquela de sempre, põe, já sai com ela. Aí no outro dia ela lavou, pôs lá de novo, em vez de você pegar outra, você volta lá de novo, pega aquela de novo. Alguém tem esse problema? Aí eu pensei que era só eu, tem mais gente. Pois é, assim também é no espiritual. Você faz o básico. Ah, eu vou fazer um sacrifício. Aí eu vou lá, vou cortar o refrigerante. Aí passa 6 meses, vou fazer outro sacrifício. Vou cortar o refrigerante. Passa mais 6 meses, eu vou cortar o refrigerante. Irmão, você já reparou que você pode sentar de repente lá no seu quarto, lá da cama, e falar: vou passar essa noite orando e cantando? Pode fazer alguma coisa diferente? Mas você bloqueia todas as novas condições que Deus quer dar a você. Deus quer falar com você, mas você só quer falar, não quer ouvir. Então, à medida que nós olhamos para isso, a gente percebe que Deus tem prazer em nos abençoar, que Ele quer nos dar uma nova sabedoria, uma nova ideia, uma nova continuidade, mas que Ele precisa, antes de mais nada, que nós venhamos a nos liberar, para Ele poder falar, para Ele poder transformar, para Ele poder preparar. Eu disse, não ache defeitos, porque defeito todo mundo tem. Olhe para as realizações, veja o que Deus quer te mostrar. Veja que na Bíblia é engraçado, a gente tem uma conduta diferente. A nossa conduta é assim: se tudo está bem é porque Deus está presente, se vier dificuldade é porque é o capeta. E na Bíblia é assim? Você começa a olhar para aqueles grandes homens que fizeram grandes coisas. Paulo foi açoitado e apedrejado. Se você começar a olhar para cada um deles, quem escreveu o Apocalipse foi jogado no óleo quente e sobreviveu. Se você olhar de repente lá para Moisés, era para ter morrido quando nasceu. Se você olhar para Noé, teve que construir arca sozinha no meio de um povo miserável. Se você vai andando, você começa a falar assim: peraí, os mais usados por Deus foram aqueles que tiveram maiores o quê? Dificuldades, problemas. Só que no meio desse problema, dessa dificuldade, Deus não falou assim: se deu mal, quis me seguir, agora paga o preço. Não, Ele dá a dificuldade, mas Ele faz o quê? Nos ajuda a vencer a dificuldade. Cada vez que você olha para a Bíblia, você vê isso. E nós precisamos abrir os nossos olhos, por quê? Porque as dificuldades estão na nossa vida, e ao invés de a gente correr mais para Deus, a gente quer largar, a gente quer parar, a gente quer desanimar. Ah, então não adianta não, estou orando pelo meu marido e ele está ficando pior. Quem já ouviu falar de remédio homeopático? Quando você vai no médico e ele dá um remedinho daquele das bolinhas, das gotinhas lá, você fala para ele assim: doutor, a febre aumentou. Ele falou: legal, então está fazendo
efeito. Se alguma coisa, quando você está orando, começa a virar um rebuliço, glorifica, bendiga o Senhor e espere, porque a vitória já está determinada. Deus está sacudindo para tirar o melhor desse negócio, transformar, firmar, estabelecer, preparar. E nós muitas vezes temos a visão do mundo. Se tem dinheiro, é porque a pessoa é muito próspera. Aí você descobre que ele é vendedor de cocaína. Ele não é próspero, ele é malandro, faz coisa errada. E aí nós começamos a ver que Deus quer operar na sua vida, quer operar na sua casa, mas você não pode, no meio da tribulação, largar tudo ou querer parar, porque é no meio da tribulação que Ele vai mostrar a glória dEle para você. É ali no meio do impossível que Ele faz as coisas serem possíveis. É onde você não acredita, não tem como melhorar esse negócio. Tem um livrinho aí que eu editei uma vez aí, pouca gente leu, mas existe, né? Aprendendo a Garimpar. Alguém já leu esse livro? É fininho assim, mas o que me chamou a atenção na época é porque eu vi uma história de garimpeiro e eu vi que ele pega aquele monte de barro, aquele monte de sujeira, e ele vai na água e fica virando aquela bacia, até que vai separando a terra de um produtinho dourado, e ele vai de novo, lava de novo, e vão lá, e peneira, e lava e tal, e no final ele tira dali do meio algo chamado ouro. Tem valor? Tem valor. Ele separa o barro do ouro, mas é fácil? Não é fácil. Por quê? Porque o barro, não que esteja impregnado, o ouro está dentro do barro, ou seja, você vai ter que derrubar, vai ter que quebrar aquele barranco, vai ter que fazer aquilo, vai ter que pôr na água, vai ter, irmão. Só que depois que você consegue tirar o barro, o que acontece? O ouro aparece. E quando o ouro aparece, aparece o valor, porque o ouro compra muitas coisas. Então nós começamos a entender que nós precisamos estar disponíveis, porque Deus tem o prazer de nos abençoar, mas Deus gosta de preparar seus filhos para que as bênçãos não se percam pelo caminho. Porque se Ele simplesmente desse a bênção, é que nem um filho que você tem mimado. Ah, pai, dá uma bola, toma. Dá uma bicicleta, toma. Dá não sei o que, toma. Ele cuida? Ele larga no quintal, deixa na chuva e estraga. O ser humano é assim. Ainda que muitas vezes não conseguimos entender o trabalhar de Deus, precisamos sempre estar propostos ou prontos para dar continuidade aos seus ensinamentos para as nossas vidas. Ele está nos ensinando. Diga, eu estou aprendendo. É isso que precisa entrar no nosso coração. Precisamos não perder de vista os ensinamentos de Deus. Eu não posso perder de vista. Tem gente que passa pela prova, daqui a pouco já esqueceu, quando vem a próxima ele já está tudo de novo enraizado com coisa errada ou desanimado. Não é esse o caminho. A prova serve para nos fortalecer, nos firmar, nos estabelecer para coisas maiores, para coisas melhores. E nós precisamos estar prontos para isso. Dizer que é fácil é mentira. Dizer que é fácil é mentira. Mas dizer que é impossível também seria uma mentira. Por quê? Porque Deus costuma mostrar que Ele é o Deus do impossível e que através dele nós podemos todas as coisas. Então quer dizer, vai ter dificuldade? Vai. Mas é possível? É. Diga, é possível. Haverá mudança, haverá transformação. Por isso melhor é estar sempre atento a viver a intimidade com santidade em Deus. Eu preciso da intimidade com santidade. Eu não posso perder aquilo que eu vou angariando. Cada vez que eu der um passo, eu preciso cuidar para não perder aquilo que eu faço. Aqueles homens que escalam montanhas, eles têm uns pinos, negócios que eles vão subindo, e eles fixam aquele pino e passam a corda ali. Por que ele faz isso? Porque cada metro que ele subir, ele está garantido que não vai descer dali. Ele pode até demorar mais tempo, ter que descansar, machucou, consertar, mas cada vez que ele subir, ele fixa o pino e amarra a corda, e vai andando assim, até chegar aonde é o seu extremo, onde é o seu objetivo. Nós precisamos ter a mesma convicção em Cristo. Cada dia nós podemos passar por uma luta, nós podemos ter uma dificuldade, nós podemos ter um aprendizado, nós podemos ter o que for, mas nós não podemos perder aquilo que aprendemos, não podemos voltar atrás, não podemos abandonar. Propósitos e objetivos estão colocados para que a gente atinja-os, para que a gente chegue até lá. Senão,
daqui a pouco qualquer coisa muda a nossa visão e atrapalha a nossa vitória. E isso não pode acontecer. A vida de José não foi fácil, mas o objetivo de Deus tinha com José era muito grande. Diga, José, não foi fácil a vida dele, mas o objetivo era grande. Agora eu te pergunto, tua vida está fácil? Tá ou não está? Então, porque o objetivo de Deus é grande. Se fixa nisso, se estabelece nisso. Acredita no que Deus ensina a gente, que nesses momentos de aflição, é porque lá na frente tem coisas muito maiores. Eu vi casais que passaram grandes dificuldades se tornarem líderes de casais. Eu vi pessoas aí que tiveram problema com droga e se tornaram aqueles que cuidam de dependentes químicos. Porque é no meio da dificuldade que Deus treina. E quando Ele treina, Ele estabelece. E quando Ele estabelece, Ele dá graça para você vencer qualquer barreira. Nós precisamos estar convictos que a nossa obediência tem resposta de Deus. Nós sabemos que não é fácil, nós sabemos que existem sacrifícios. Deus sempre está pronto a responder sacrifícios embasados nas suas orientações. Uma das coisas mais difíceis é que o homem sai para angariar problemas, dificuldades, e depois ele quer que Deus resolva os problemas e as dificuldades. Quando Deus estabelece ou coloca você no meio de uma prova ou de uma dificuldade, Ele é a capacitação que você precisa para vencer a dificuldade. Mas quando você escolhe uma dificuldade para a sua vida, então a responsabilidade é sua em resolver a dificuldade. E é aí que as coisas pegam. Porque muitas vezes nós vemos aí crente pedindo oração porque está com uma dívida. E quando você vai ver a dívida que ele tinha é de bobagem. É uma festa que aconteceu e ele comprou roupas novas. Um dia ele se empolgou, foi lá e trocou de carro e nem fez as contas. E coisas do tipo. Poucos deles são dívidas porque perdeu o emprego. Dívidas porque aconteceu um fato inusitado no meio do caminho. A maior parte fomos nós que escolhemos tê-las. Então, se eu tenho uma dificuldade, qualquer que seja o sacrifício, se estiver embasado em Deus, Ele é responsável pela minha dificuldade. É por isso que é importante a gente saber que dízimo, que primícia, essas coisas é que nem seguro. Seguro serve quando você não bate o carro? Não, é só uma tranquilidade, mas você não usa ele. Mas quando você bate, quando rouba, quando dá um problema, você fica felicíssimo de tê-lo. Seguro saúde. Você paga seguro saúde, que bobagem. Até o cara ter uma coisa grave e precisar de repente ter uma internação ou qualquer coisa, ou fazer um exame mais completo, e daí ele tem uma dificuldade, e aí ele sofre porque ele não tem. Dízimo e oferta é a mesma coisa, primícia é a mesma coisa. Nós gostaríamos de nunca precisar da manifestação de Deus para nos ajudar, mas não tem nada melhor do que saber que quem garante a minha prosperidade não é homem, é Deus. Não é qualquer um, não é qualquer governo, não é qualquer pessoa, mas é Deus que garante. Por isso você dizima, por isso você sabe que é um sacrifício, mas é um sacrifício embasado em Deus. E se é um sacrifício embasado em Deus, tem resposta de Deus. Olha como é diferente. Nós começamos pedindo para Deus entrar na nossa casa, cuidar dos nossos filhos, cuidar da esposa, cuidar do marido, cuidar do trabalho. Mas nós não queremos que Ele faça do jeito dele, queremos que faça do nosso jeito. Como é que Deus pode fazer aquilo que você quer, se você não foi capaz de resolver o seu problema? Você não foi capaz de resolver. Então agora você entrega para Ele, mas quer que Ele faça do seu jeito. Se eu não fui capaz de resolver, por que eu quero que Ele faça do jeito que não deu certo? Que tal fazer do jeito dele, que sempre dá certo? Que tal ouvir a voz dele, obedecer a Ele? Melhor é que eu diminua e Ele cresça. Quando Ele cresce, Ele controla. Quando Ele controla, dá certo. Quando eu faço, não dá certo. Quantas vezes a gente já errou 10 vezes, mas quer falar para Deus o jeito certo dele fazer? Muda esse perfil. Quando nós falamos de José, nós sabemos que a vida de José foi complicada. Se a gente passar rapidamente aí, nós vamos falar, olha, ele
acabou tendo problema com os irmãos, foi vendido pelos irmãos para os ismaelitas como escravo, e o ismaelita vendeu para Potifar, e Potifar usou ele lá na casa como empregado. A mulher de Potifar desejou ele não quis fazer nada, e aí ele acabou indo para a cadeia como um pervertido, uma pessoa problema, e aí na cadeia ele ficou preso durante o tempo. Ele serviu ali como empregado do carcereiro, e ele revelou ali o padeiro, o copeiro, e depois disso é que ele vai sair. Pouco tempo depois, mais ou menos 16 anos, pouco tempo, né, irmão? Quando passa 3 meses, a pessoa já diz assim: eu vou me desviar, eu vou abandonar a igreja, olha que eu largo. Quando passa um ano, meu Deus, ele ficou 16 anos passando por uma estrutura que não era a dele, que ele não gerou, mas ele aceitou. Mas uma coisa importante, aqui em Gênesis 41:50 fala assim: e nasceram a José 2 filhos, antes que viesse um ano de fome, que lhe deu a Zenate, filha de Potifar, sacerdote de On, e chamou José ao primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa do meu pai. E ao segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Nesse período José já estava governador do Egito, e já estava governador quando nasceu os filhos dele. Eu imagino que aqui ele fala, né, 7 anos de prosperidade já tinham acabado. Lembra do sonho do faraó? Diz que ele teve 2 sonhos, mas era a mesma coisa. Mas vamos falar da vaca. Ele sonhou umas vacas gordas, e depois aparecia a vaca magra que comia as gordas. E aí alguém precisava revelar, e ninguém revelava o sonho. Alguém lembrou: tem um sujeito na cadeia que revela sonhos. Trouxeram ele, e ali ele revela o sonho e explica para Faraó. E aí nós vemos uma situação muito delicada, que ele entra aqui de uma forma a abrir, a trazer a revelação. E aí nós começamos a perceber que ele precisava de mudança, ele precisava de estabelecimento. Nós podemos notar que José estava correndo contra o tempo, que tudo desse certo conforme Deus lhe dera nas mãos. Ele estava ali, tinha tido os 2 filhos, estava, pode-se dizer aqui, antes que viesse um ano de fome, ou seja, ele estava nos últimos períodos, ou o último ano da prosperidade, dos 7 anos de prosperidade, e ele deveria estar correndo como louco. Por quê? Porque se veio o projeto para a mão dele, agora era hora de fazer tudo isso. Mas no meio dessa tempestade toda, de 16 anos, de ele estar lá agora cuidando de todo o alimento produzido, todo o trigo produzido, ele fala algo muito interessante através dos seus filhos, porque a gente percebe que ninguém pode fazer algo grande quando ele está doente, quando ele está com problemas, quando ele está com dificuldades. Você pode notar que ele estava correndo contra o tempo, mas no meio dessa tempestade Deus lhe dá a cura, tanto física, quanto também a cura na área financeira. A física, por quê? Porque imagina que ele era de uma família próspera, estava lá muito bem, tinha vamos dizer assim, área sentimental dele, papai, mamãe, irmãos, e de repente agora ele vive como escravo. Ele está lá sofrendo. E a área financeira, porque o pai dele era considerado um homem rico, e agora ele está como escravo, depois como detento. Mas precisava que essas 2 áreas fossem transformadas, e Deus foi trabalhando com ele, e ele foi andando no meio da dificuldade no Egito. Ele foi sendo tratado, sendo restaurado. A cada passo ele se fortalecia e não perdia a visão. Quando ele foi vendido para Potifar, ele se tornou o que lá? O governador da casa de Potifar. Ele tinha todo o controle do alimento, das coisas. Quando a mulher de Potifar tentou derrubá-lo, desejou ele sexualmente, ele tinha as 2 opções: ficar com aquela mulher ou seguir a Deus. Ele novamente optou por seguir a Deus. Foi para a cadeia. Chega na cadeia, o carcereiro mor lá, aquele que comandava,
viu um homem que sabia fazer contas, um cara bem estruturado, e ele novamente se torna governador da cadeia. Deus estava treinando e desenvolvendo ele, mas ele estava fazendo algo muito importante, aceitando o que Deus estava colocando na vida dele, porque ele podia ter se rebelado no primeiro dia. Quando ele foi vendido para Potifar, ele já podia ter tentado fugir, já podia ter tentado aprontar lá, mas ele foi lá e fez o papel melhor que ele podia, governou aquele lugar de uma forma adequada. Com a mulher era a mesma coisa, ele se posicionou em Cristo, em Deus. Quando ele vai mais adiante, ele chega na cadeia e novamente ele tem um posicionamento de alguém íntegro, de alguém que tem visão de governo, de alguém que tem parte com Deus, de alguém que quer um futuro diferente. Ele aceitou. Ele podia ter se rebelado, imagina que ele tinha as chaves da cadeia, mas ao invés de fugir, ele preferiu ser fiel, ele preferiu seguir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que um dia descortina o outro dia, a palavra de Deus diz que ela se renova a cada manhã, ou seja, ele continuava acreditando que hoje Deus está comigo, e Ele vai abrir uma porta de mudança, uma porta de restituição, uma porta de transformação, uma porta de liberação. Deus vai fazer alguma coisa. Não era no dia seguinte que acontecia a melhor parte, mas ele continua acreditando, até chegar o dia que ele vai à presença de Faraó. E é interessante porque ele fala em 51, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, de toda a casa do meu pai. Houve uma liberação na vida dele, houve uma transformação na vida dele, mesmo tendo tudo isso, sabendo que ele tinha sido levado enganosamente, mas ele coloca que Deus havia tratado ele, limpando ele, moldando ele, restaurando ele, para viver algo diferente. Muita gente não tem conseguido mudar de estágio de vida, porque ainda carrega as marcas do passado, o passado ruim. Enquanto você carrega as marcas do passado ruim, você não vive a novidade de vida, você não vive a multiforme sabedoria de Deus, as coisas novas que podem chegar, porque você está sempre olhando para trás e se apegando àquilo que te machucou, àquilo que te feriu, àquilo que fizeram deixar em você marcas que não foram boas. Então a gente pode dizer que enquanto continuarmos vivendo com a visão de derrota, com a visão do sofrimento, com a visão da falta de coragem para nos declararmos um novo nas nossas vidas, um novo tempo, a visão de ouvirmos e não colocarmos em prática os ensinamentos de Deus. O que adianta ter ensinamento de Deus se eu não coloco em prática? Eu venho à igreja, ouço, saio daqui, vou para minha casa, nem revejo, nem coloco em prática, nem utilizo. É nulo, sem condição. Enfim, teremos que entender que o passado não vai dirigir nem o meu presente, nem o meu futuro. Digo, passado não vai dirigir nem o meu presente, nem o meu futuro, mas Deus vai dirigir o meu presente e o meu futuro. Deus. Mas por que você fala do presente e do futuro e está chamando o passado? Porque tem gente que atrelou de uma forma tão presa o passado no presente, que a vida dele não muda. Tem uma hora que tem que cortar essa corda, tem que parar essa situação. Você tem que reconhecer que Deus pode mudar a tua vida. Ele reconheceu que a vida dele não precisava ser a mesma. Ele não precisou abandonar a família dele, ele não precisou deixar de olhar com amor para os irmãos dele, ele não precisou abandonar o amor pelo pai dele, ele não precisou deixar de ajudar a família dele, mas ele precisou cortar todas as mágoas do passado. Amado, não dá para restaurar uma vida, não dá para restaurar uma família, não dá para restaurar um trabalho, uma empresa, se você continuar olhando para o que não deu certo, como se fosse algo presente. O que não deu certo, eu vou ver o que é necessário mudar, para que eu possa continuar de forma consertada, acertada, transformada. Tem coisas do passado que não podem continuar. Eu não posso permitir que hábitos errados continuem na minha vida. Eu preciso assumir a mudança que Deus deu. É isso que Ele está dizendo aqui.
Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, de toda a casa do meu pai. Ele não esqueceu do pai dele, ele não esqueceu dos irmãos dele, mas ele esqueceu da maldade que os irmãos dele fizeram com ele. Você percebe? Tem gente que fala assim: então, eu não quero mais aquela pessoa, eu não quero mais aquela família, eu não quero mais nada. Calma, amado. O trabalho de Satanás é destruir famílias, destruir trabalho, destruir empresas, destituir aqueles que foram honrados por Deus. Mas eu preciso saber que dentro desse contexto tudo, não são todas as coisas que são ruins. Eu preciso tirar o que não presta, comportamentos, hábitos, posicionamentos, e eu preciso enxertar agora a videira verdadeira, o sangue de Jesus. Agora Deus precisa ser o Senhor. Agora eu preciso mostrar que estou transformado, porque se eu não estiver transformado, as pessoas que estão à minha volta não vão enxergar a glória de Deus, não vão enxergar a paz, não vão enxergar a realização, não vão enxergar a manifestação e o poder e a prosperidade e tudo que Deus tem preparado. Eu sou, vamos dizer, o estandarte, eu sou a bandeira tremulando, eu sou aquilo que representa a presença de Deus, é o meu baixo da raia, é o meu comportamento. Então eu preciso abandonar a visão da derrota, do sofrimento, a visão da falta de coragem, para nos declararmos o novo em nossas vidas. Eu preciso ouvir e praticar a palavra. Eu tenho que entender que o passado não pode suprimir, ou entrar, ou segurar, ou atrapalhar, nem o presente, nem o futuro. A capacitação que nós recebemos é de reformular, restabelecer, corrigir o que está errado. Continuar do mesmo jeito vai me trazer o mesmo resultado. Por isso eu preciso olhar o que não está dando certo, ajustar para chegar aonde é necessário. É o GPS, não é o GPS que faz assim? Corrigindo, rota. Ele pede, ele só falta falar assim: para de sair da rua errada e fazer coisa errada, dá um time aí, está me atrapalhando. Mas ele, toda vez que você sair da rota, ele vai dizer para você: corrigindo a rota, corrigindo a rota, corrigindo a rota. Você teme errar e ele tenta te acertar. Deus quer acertar a tua vida, Deus quer mudar o teu presente, para estabelecer um novo futuro, e você precisa estar pronto para isso. Se você não se abrir para isso, não haverá um futuro diferente, vai continuar tudo igual. Nesse primeiro filho, José se estabelece apagando tudo que havia acontecido de ruim contra a sua vida, quando ainda estava na casa do seu pai Jacó. Teve uma mudança. Apagar o passado na casa do seu pai com seus irmãos foi importante. Por quê? Perdão. Amado, nós podemos lembrar do que as pessoas fazem para nós, mas se nós não perdoarmos, aquilo vai nos morder todo dia. Todo dia. Sabe aquele cachorro que morde a pessoa, passa meia hora, morde de novo, morde. Nunca haverá cura, nunca haverá cicatrização. Eu preciso saber que as pessoas são limitadas e que há necessidade sim de nós tirarmos Satanás do nosso meio. Ele entra por essas brechas, ele tenta roubar aquilo que Deus tem preparado para nós. Aquele começo gerou aqueles momentos, aquelas dificuldades, geraram outras dificuldades, porque a traição do irmão, a traição de venderem ele, de prenderem, de enganarem o pai, não parou por aí, porque quando ele foi embora, ele foi ser escravo, ele foi viver uma vida difícil, ele tinha uma vida abundante, a vida abundante acabou, ele tinha uma vida em família, reconhecimento, amor, acabou. Tudo isso deixaram outras marcas, que no versículo 52 ele fala: Deus me fez crescer na terra da minha aflição, no impossível, na impossibilidade, aonde não tinha como, Deus fez ele crescer. E é isso que nós precisamos abrir o nosso coração, porque amados, hoje a gente ouve no governo umas palavras aí: não, a pessoa de cor tem que ser colocada na faculdade assim, 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 com uma vaga especial, não sei o que. Amado, tem coisas que não vão mudar a estrutura, porque nós precisamos de paz antes de mais nada.
Nós precisamos que as pessoas tenham a comida deles, tenham a condição deles. Não precisamos de um favorzinho quebra-galho. Nós precisamos de uma mudança de estrutura. E é isso que muitas vezes acontece na vida da gente. Branco, moreno, não importa. Isso muitas vezes não acontece, porque nós não vencemos, não alcançamos. E quando alguém não alcança, ele se sente diminuído. Não importa a cor dele, não importa a nacionalidade, não importa de que país veio, para que país vai. Se ele não alcança o objetivo, ele começa a se sentir pequeno, ele começa a se sentir insatisfeito, ele começa a se sentir diminuído no seu sonho, nos seus projetos. E aí entra o outro lado: mágoa, raiva, ira, indignação. E aí o diabo tem liberdade de colocar a pessoa em caminhos errados. Então quando nós olhamos para isso, fala: peraí, José teve duas curas, teve dois posicionamentos. Um restaurou o seu coração, ele perdoou, ele mudou. E outro estabeleceu na vida dele, na vida física, um restabelecimento. Deu a ele a condição de viver abundância, de viver diferente. Apesar de José ter passado momentos terríveis, escravo, tudo aquilo que nós falamos, passou por tudo isso. Deus traz a condição de José poder mudar toda a história da sua vida. Você acha que Deus ama mais José do que você? Diz que Ele não faz acepção de pessoas. Se Ele não faz acepção de pessoas, quer dizer que o amor de Deus por José é o mesmo amor que Ele tem por você. Alguém vai dizer: Deus me ama menos, porque eu não quero sofrer 16 anos, né? Eu quero teu amor, mas não quero um amor de sofrimento. Mas a grande verdade é que isso para Deus era treinamento, preparo, estabelecimento, para dar a Ele coisas maiores. E nós podemos notar que José não precisou de muita coisa para obter uma mudança tão grande. Aonde José recebeu a maior transformação, mas a maior chance? Na cadeia. Na pior situação, ele teve a maior chance. Porque nos outros ele estava dentro da casa de Potifar, ele estava, vamos dizer, amparado, mas de repente na cadeia, que seria o último estágio de degradação, ele acaba tendo ali uma chance de revelar um sonho. E aquele homem sai lá para fora e conta no momento certo sobre aquele sonho. Então a gente percebe que José precisou de pouca coisa para ter uma mudança tão grande. Primeiro, precisou apenas da manifestação do dom de revelação do Espírito Santo. Diga: dom de revelação. Segundo, precisou da manifestação da sabedoria do Espírito Santo. Fala: sabedoria. Então ele precisou da revelação e da sabedoria. Nossa, é tão pouco que até assusta alguém se tornar governador do Egito com uma revelação e com sabedoria. Olha o que ele fala aqui, Gênesis 41, 29. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. Depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. E o que o sonho foi repetido 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Ninguém conseguia entender o sonho de Faraó. Chamaram José. José saiu da cadeia para ir até Faraó. Vestiram ele bonitinho, cortaram o cabelo, deram banho, colocaram ele lá e falaram: aí, pronto, Faraó, está aqui José. E José diz para ele o que? Deus revelará o sonho. Ele conta para ele exatamente: vai ter aí 7 anos de fartura, 7 anos de dificuldade e um problema sério. Ele fala aqui: não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, será gravíssima. Ele fala algo profundo. Quando nós vivemos a dificuldade, a gente aprende a comer pouco. Quando nós vivemos, aquele povo que vive muito miseravelmente, com dificuldade mesmo, eles não abusam. Eles sabem que não podem comer tudo de uma vez. Ele pega a cesta básica, ele vai comendo partezinhas e vai andando. Diferente daquela outra pessoa que vinha comendo muito, e um dia fala assim: acabou. Aí ele se dá mal.
porque ele estava acostumado. Imagina que de repente você recebeu ótimo salário, você tem a sua geladeira cheia, você está com dinheiro tranquilo, e você fala: eu estou tão bem, tranquilamente, tem dinheiro, tem muita comida, eu vou comprar um carro novo, ou um camelo novo, escolha o que quiser, vai lá, compra, faz uma prestação de 15 meses, e no terceiro mês ele perde o emprego. Só que ele comprou televisão 70 polegadas, comprou um carro, comprou roupas porque está vindo o Natal e o Ano Novo, fez um pacote de viagem para ele viajar agora no Ano Novo, e de repente ele olha para a situação e diz: e agora? Ele começa a se apertar, daqui a pouco ele não tem dinheiro, não paga a conta, a coisa vai tomando um caminho complicado, e logo ele está para lá de quebrado. Se não perder tudo, pode perder muita coisa, porque ele estava acostumado com a abundância. É isso que José estava falando. Esses 7 anos de fartura serão tão bons, que as pessoas perderão a visão do que tem, e depois disso, quando vier a falta, eles não se controlarão, e aí a coisa vai ficar ruim. Não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. Ele está dizendo para ele: essa é a revelação. Então a primeira coisa que ele recebe através de Deus, através do Espírito Santo, é a revelação. Diga para o irmão do lado: você precisa dessa revelação. Porque muitas vezes a pessoa fala assim: mas como é que eu vou saber que vai dar errado? Como é que eu vou saber que não sei o quê? Como é que eu vou saber se eu devo ficar calmo, ficar mudo, falar ou não falar? Quando você orar e tiver intimidade com Deus, o Espírito Santo de Deus vai falar ao seu coração: para, espera, não é tempo. Ou ao contrário, vai e faz, porque eu sou contigo, para abundar, para prosperar, para realizar na tua vida. Você aprende coisas. Eu lembro uma vez que eu estava com um pessoal de uma empresa, e de repente ele falou: nós temos que ir lá, porque vai ter uma reunião na Receita Federal, e papapá, nós estamos viajando para Brasília agora. Eu comecei a orar com eles, falei: Deus está falando só uma coisa. Ok, fiquem de boca calada. Como assim? A gente vai para uma reunião. Pois é, falem bom dia, boa tarde, até logo, um copo d'água, gostei, não, só. Esquece o resto, não fala mais nada. Vocês vão falar o mínimo possível nessa reunião. E eles foram para a reunião, e quando chegaram lá, eles estavam sendo atacados por um grupo de trabalho lá, que estava querendo destituí-los. E quando chegou o diretor da Receita Federal, começou a conversar com eles, e eles: não, sim, não, tal. Ficaram calados. Quando terminou a reunião, um falou para o outro: eu não disse que eles não tinham culpa, ó. Eles podiam ter falado mal do outro, podiam ter atacado, podiam ter feito isso, e aí a verdade apareceria. Eles não falaram nada, ficaram quietos. Por isso, destitui a outra empresa e deixa essa no lugar. Eles de lá ligaram para mim e disseram assim: ficar calado nunca foi tão bom. A revelação, o Espírito Santo de Deus quer trazer a você a condição de uma vitória, que não há necessidade de você entrar em guerra, porque quando o Senhor entrar na guerra por você, Ele traz a vitória na sua mão. Foi isso que José fez. Ele foi lá e disse: o que é que o senhor quer saber? Ele falou: eu quero saber o que é que está acontecendo com o meu sonho. Ele revelou, mas ele teve mais algo do Espírito Santo. Ele precisou da manifestação da sabedoria. Versículo 33, portanto a Faraó: previna-se agora de um homem entendido, sábio, e ponha-o sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra. Tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem toda a comida destes bons anos que vem, e amontoem o trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Agora vem a sabedoria do Espírito Santo. Ele não precisou de horas para montar esse plano. Por quê? Porque era uma revelação, e junto com a revelação, a manifestação da sabedoria
veio através do Espírito Santo para ele. Então ele vai e conta para ele: você vai ter 7 anos de abundância. Nesses 7 anos de abundância, você vai tirar 1/5. E esse 1/5 você vai guardar. E esse 1/5 que você vai guardar, os próximos 7 anos, você vai viver disso. Haverá uma condição de mantê-los sobre isso. Quando você entende essa manifestação do dom do Espírito Santo, da presença de Deus, você recebe a revelação. Quando você está aberto, você recebe a sabedoria. E quando você recebe a revelação e a sabedoria, automaticamente vem o reconhecimento. Diga: reconhecimento. 37. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó, aos olhos de todos os seus servos. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, por tua boca se governará todo o meu povo, somente no trono eu serei maior que tu. Olha como Deus é perfeito. Primeiro, deu a ele a revelação. Segundo, deu a ele a sabedoria. Mas em nenhum dos dois momentos você vê José dizendo assim: se o Senhor der para mim, se o Senhor colocar na minha mão, se o Senhor deixar o meu controle, se o Senhor me tirar da cadeia, se o Senhor... Não. Ele simplesmente deu ali aquelas palavras proféticas, aquelas declarações especiais, e automaticamente vem o reconhecimento. Reconhecimento é algo que não pode vir de você para você. Reconhecimento é algo que tem que vir de fora. Reconhecimento, quando é próprio, é narcisismo. É pessoa que não tem capacidade de autoavaliação, de fazer simplesmente as coisas, mas ele começa a tentar chamar para si. Mas o verdadeiro reconhecimento vem das pessoas que estão à nossa volta. Eles é que vão dizer: você é o cara, você é capacitado, você está preparado. Por quê? Porque o que Deus coloca na sua mão é super especial, é tremendo, é glorioso, é algo diferenciado. Deus coloca na sua mão a revelação, a sabedoria, para você fazer a diferença na vida de todas as pessoas que estiverem à sua volta. Sua casa será tomada, seus filhos serão tomados, esposa e marido serão tomados, colegas de trabalho serão tomados, pessoas que moram à sua volta serão tomados. Essa condição de revelação e de sabedoria vai mexer com todo mundo que estiver perto de você, e essas pessoas desejarão que você os oriente, desejarão que você fale o que deve ser feito, e você será usado por Deus de uma forma poderosa. É algo especial que Deus tem preparado para a tua vida. É algo que nós precisamos permitir. Nós precisamos abrir o nosso coração. E essas palavras foram boas aos olhos de Faraó e aos olhos dos seus servos. Não foi só Faraó que gostou. Os servos dele, todo mundo falou: sujeito é porreta. Esse é o cara. Esse é o cara. Ele revela o sonho, ele conta o que deve fazer, ele dá toda a orientação. Esse é o cara. Ele tem algo diferente. Ele não é normal. Mas até há pouco ele era o quê? Um presidiário, um detento, alguém que vinha numa linha de escravatura, um cara que estava retido e que não tinha liberdade. Mas como é que pode tudo isso? Amado, nenhuma das tuas convicções do passado, nenhuma das tuas dificuldades do passado, nenhuma das coisas que te magoaram, te feriram no passado, vão atrapalhar a glória de Deus e operar na sua vida. Você será reconhecido por aqueles que não reconheciam, você será visto por aqueles que não viam, você será chamado por aqueles que não te chamavam, você vai ser levado como alguém honrado. Sabe o que aconteceu com ele depois disso? Pegou-se o segundo carro de Faraó, colocou ele lá, deu roupas novas para ele, deu toda uma estrutura, deu para ele o anel de selar do rei, colocou-se nele o melhor e saiu pela cidade dizendo: este é o governador do Egito. Somente
A Faraó, ele não vai se dobrar, ele vai ter que se dobrar. Aos outros todos, todo mundo tem que se dobrar a ele. Obedeçam a ele, ele é o máximo, ele é o top, ele é o tudo. Quando nós olhamos para isso, você fala: que loucura é essa? Alguém que estava lá atrás caído, alguém que passou momentos de aflição, como o pastor Fábio falou agora há pouco, uma mudança de estrutura. No mesmo lugar, duas convicções. No mesmo lugar parecia a derrota, no mesmo lugar se estabeleceu a vitória. Dentro da tua própria casa, no meio dos teus próprios familiares, aonde parecia a derrota é onde Deus vai trazer a vitória, vai te dar a graça, vai te dar o poder, vai te dar a realização. E as pessoas vão dizer: ei, Kabadarashebia canta, há algo diferente nele agora, ele não é mais o mesmo, tem alguma coisa nova. Talvez você vai dizer: não tem nada de novo, ainda sou eu. Talvez você vai dizer: mas não mudou nada. Mudou tudo, irmão. Mudou tudo. Porque Deus, ele não pede licença para entrar. Quando ele encontra alguém que tem parte com ele, tem dedicação a ele, tem intimidade com ele, ele entra mesmo. E quando ele entra mesmo, ele começa dando essas revelações, ele começa dando essa sabedoria, e ele faz com que tudo isso esparrame à sua volta. Todô xeribacanta labai. Amado, no meio dessa situação, ele manda chamar o pai dele, os irmãos dele, toda aquela situação de pôr a comida, lá na comida, o dinheiro que eles tinham pago, só para provocá-los. E faz com que eles tragam a família toda, o povo todo, para viver agora com José. Se ele tivesse com mágoa, ele faria isso? Não. Se ele tivesse querendo dar troco, ele faria isso? Se ele tivesse se sentindo frustrado no seu propósito, ele faria isso? Amado, a primeira coisa que nós precisamos entender é isso: Deus entra para trazer liberação na sua vida. A liberação é você realmente perdoar. A liberação é você entender que Deus quer fazer coisas maiores, que Deus quer mudar a história, a estrutura, que Deus quer pegar o mesmo lugar onde ele estava ali, pode-se dizer envergonhado, angustiado, oprimido, e falar assim: vou te honrar aí, vou te dar o melhor. Porque aí ele casa com a mulher, e aí ele acaba tendo os 2 filhos, honrado, reconhecido. Ele casou com a filha de um sacerdote que não tinha nada a ver com os hebreus, não tinha nada a ver com o nosso Deus, era um Deus pagão. Ele casou com a filha, e em momento algum alguém disse para ele assim: você vai querer trazer uma nova religião para cá? Por quê? Porque quem revelou o sonho foi o Deus dele. O Faraó se dobrava ao Deus de José. Por isso, fizesse o que fizesse, estava certo. O teu Deus é soberano, o teu Deus é poderoso. Nós crentes precisamos entender isso, que o que Deus nos dá tem que ser realmente aspergido pela terra, e as pessoas precisam saber o tamanho do nosso Deus. Eu estava falando de manhã que uma das maiores dificuldades que nós estamos encontrando hoje, em tantas leis profanas e perdidas, tantas leis, até imbecis, que estão surgindo aí, contra a igreja, dizendo que está chegando em alguns países a obrigatoriedade de ter uma cota de pastores homossexuais, por obrigação. Já tem alguns países que assinaram isso. É uma coisa tão errada, tão absurda. Mas por que acontece isso? Porque os crentes não estão se posicionando, porque o cristão não está sendo cristão de verdade, porque nós estamos ficando iguais ao mundo, porque nós estamos querendo trazer o mundo para dentro da igreja, e quando nós trazemos o mundo para dentro da igreja, nós ficamos igual ao mundo. Se ficamos igual ao mundo, então as leis do mundo passam a valer dentro da igreja. Mas tem um problema grave aí. Qual o problema? Que no céu a lei da terra não vale para nada. Ninguém vai entrar na presença de Deus dizendo: mas a lei 3.752 dizia. Deus não está nem aí para esse tipo de coisa. Para Ele, a avaliação dele é aquela que Ele orientou. Por isso que você tem Bíblia,
Por isso que você tem pastor, por isso que você tem orientador, para que você não seja enganado, lesado, levado a ventos de engano. É hora de uma mudança, e essa mudança é agora. Nós começamos precisando transformar o nosso caráter. Primeiro eu preciso limpar a mim mesmo. Diga, limpar a mim mesmo. Segundo, eu preciso me encher de Deus. Minha boca fala que meu coração está cheio. Se estiver cheio de Deus, vai parar de falar do mundo. A maior parte dos pregadores de hoje, tem muitos jovens entrando e muitas coisas acontecendo, mas está entrando muito mais pela aparência do que pela santidade, tá? Vamos ser bem claros. Hoje, o jogo é, vamos fazer cursos, vamos fazer técnicas, vamos fazer movimentos, mas lá no céu não precisa nada disso, irmão. Lá no céu precisa de santidade. Então hoje as igrejas estão cheias, mas estão cheias de gente que vive como no mundo. Hoje nada mais pode ser proibido. Eu até brinquei de manhã, quando eu comecei para a igreja, o pessoal que pecava na Santa Ceia tinha que pedir perdão. Ia pedir perdão para a pessoa que ofendeu. Hoje tem uma lei aí que diz que as pessoas podem se sentir oprimidas, elas podem processar e receber dinheiro. Por quê? Porque entrou o mundo dentro da igreja. Enquanto Deus fala de perdão, o mundo fala do quê? Mágoa. Magoou. Não pode. Pode colocar, fazer tatuagem ou não? Você se sente bem? Sim, pode. Se sente bem, pode tudo. Quantas mulheres eu posso ter? Se for uma de cada vez, todas. Eu tenho ouvido isso direto, irmão. Tenho ouvido, agora que tem enquetezinha dentro do Facebook, dentro do Instagram, tem umas respostas ali que eu falo assim, Jesus tem misericórdia, porque tem um monte de babaca que vão atrás disso, e vão achar que pode. Só que quando nós chegarmos à presença de Deus, isso não tem validade. O Instagram não leva ninguém para o céu. Não, mas eu tenho 1 milhão de seguidores. 1 milhão de gente vai para o inferno? Vamos ver o que vai ser cobrado dessas pessoas depois. Nós temos Bíblia para seguir a palavra de Deus. Nós temos Bíblia para saber o que é certo. E hoje as pessoas, ao invés de procurar a Bíblia, eles procuram alguém que dê uma orientaçãozinha, alguém que passou pela sua frente, alguém que deixou uma palavrinha, alguém que escreve e você nem sabe qual é a vida dele. Eu lembro nitidamente, um dia que eu cheguei em Curitiba e falei para uma pessoa lá, esse fulano aqui é seu amigo? Meu amigo, conheço, puxa vida e tal, não sei o que lá. Pois é, ele quase bateu na mulher dele na minha frente. Pastor, que ministra para casais. Aí eu olhei e falei, era meu amigo, acho que não é mais. Você não sabe, quem sabe da minha vida? Só quem anda comigo, só quem convive na minha casa, só quem está todo dia, porque o teu pastor está todo dia na tua igreja, sim ou não? Se você for na casa dele, tem um monte de jovens que já foi na minha casa aí por causa dos meus filhos. Ele sabe o que tem lá, ele sabe como é que é a nossa vida, ele sabe qual é o nosso comportamento. Pelo Instagram você sabe qual é o meu comportamento? Mas aí tem as valorizações. Então valorize Deus, irmão. Valorize Jesus. Coloca Deus na sua vida. Coloca a palavra de Deus na sua vida. Porque no como se dará e cantarabai. Porque vai chegar um dia que nós vamos sair dessa terra. Alguns antes, outros depois, mas nós vamos sair. E no dia que nós chegarmos lá, não vai adiantar a gente dizer, não, foi o Felipe que falou. Leva ele para o inferno e deixa para o céu. Não existe isso. Ele falou que não leva não. Não existe isso. Nós precisamos saber que a salvação é individual. Diga, é individual. O que José fez? Manteve a sua vida no altar. Quando? Sempre. Por quê? Porque ele sabia que ele queria andar com Deus. Talvez se fosse hoje, ele diria, eu tenho 5 desculpas diferentes para poder pecar. E Deus vai ter que me perdoar, porque afinal de contas, meu irmão me traiu, meu pai não foi atrás, ninguém falou nada, eu fui vendido como escravo, eu fui não sei aonde, Para Deus isso não é desculpa, irmão. Não existe justificativas para pecado. Ao homem só é dado morrer uma vez, seguindo-se após isso o seu juízo. Ou a gente se posiciona, ou a gente não se posiciona. Ou a gente vai para o céu,
ou a gente não vai para o céu. Não existe, eu vou contar um segredo para você, não existe purgatório. Quando eu era católico eu pensava que existia. Na igreja que eu frequentava tinha até assim, o céu de um lado, o inferno do outro, e no meio lá o tal do purgatório. Aí eu falava, bom, se não der certo aqui, quando eu morrer eu passo por lá, dou uma chegadinha lá, né? Ajeito os pecados. Não existe, irmão. Ou nós estamos dentro, ou nós estamos fora. Única versão da Bíblia é essa. Chega de tanto misticismo e tanta brincadeira com a palavra de Deus. Chega de tanta fantasia. Vamos levar a sério. Vamos olhar para isso e falar assim, peraí, ele lutou 16 anos, lutou, e venceu, venceu, e fez. Paulo lutou, foi apedrejado, foi, venceu. Vamos aprender a lutar, vamos aprender a andar no caminho de Deus, vamos aprender a ouvir a voz do Senhor, vamos aprender a caminhar nessa direção. Por quê? Porque Ele tem uma palavra de vitória para a tua vida, para a tua casa. É nossa obrigação aprender a perdoar, é nossa obrigação apagar ou desligar o passado do presente, para que eu tenha um futuro diferente. Senão isso vai acabar me roubando. Deus quer entrar na sua vida como entrou na vida de José, para trazer uma transformação total. A mudança da vida de José trouxe honra para ele, mas também trouxe salvação para toda a família. Salvou a família dele toda, porque ele resgatou, eles iam morrer de fome. Ele trouxe todo mundo, deu comida para todos eles, conseguiu mudar a vida de todos eles. Por quê? Porque ele estava na posição e Deus pôde dar a ele o melhor. Então se liga nisso, viva o melhor de Deus, viva o melhor que Deus preparou para você. Deixa Deus mudar a tua história. Se você continuar como era antes, não haverá realização. Vai continuar. Diz que se eu estou plantando uma semente, eu tenho uma colheita. Se eu não mudar a semente, eu vou continuar tendo a mesma colheita. Então é hora de eu mudar a semente, de eu engatar naquilo que Deus está colocando e ir reto, direto e objetivamente para aquilo que Deus tem colocado. Fica de pé, querido. Não é impossível, não é impossível. Nós precisamos